Tivemos que promover a esterilização dos pavões. Tens várias técnicas. Podes dar milho contraceptivo, coisa, não precisamos matar os pombos. Sempre tu dizes milho contraceptivo, eu imagino um pavão comer pipocas. É o que eu imagino. No último ano, Inês Sousa Real surpreendeu o país ao revelar-se como a maior streamer nacional de esportes. Durante uma visita a uma convenção de gaming no Caramulo, foi desafiada a jogar Fortnite e destruiu todos os adversários presentes, ganhando o apelido Greenkiller_99. Durante uma visita oficial a Bruxelas, causou um incidente diplomático ao convencer vários eurodeputados que em Portugal é tradição comunicar apenas por mímica às quartas-feiras. Aproveitou as férias parlamentares para começar a praticar a apneia radical e já consegue ficar 7 minutos seguidos debaixo d'água sem respirar, técnica que usa para não responder a perguntas de jornalistas sobre ex-militantes do partido. Ainda teve tempo para lançar um podcast de True Crime que se tornou viral quando sugeriu num episódio que a Ponte Vasco da Gama tinha sido parcialmente construída por pombos. O seu signo é Capricórnio, com ascendência em mesinha de cabeceira. Inês, o que é que daqui podia ser verdade? Bom, eu acho que, quanto muito, ter aqui o nickname Green Killer, acho que é um Green bom Killer? modo. Acho que sim, eu revejo-me nisso. Acho que hoje em dia também não tenho tanto tempo para jogar, mas acho que podia ser agora aqui uma oportunidade. Olha, antes de mais quero dar aqui uns parabéns atrasados pelo Micas. Obrigada. 16 de março. Não, 16 de março, desculpa. Então, sim, tens razão. Eu sei mais. Eu ia dizer 15, que horror. Ias dizer 15 de março? Eu estava aqui a confundir com o 16. Eu sei mais sobre o Micas do que tu. Não, 16 de março, está certo. Quantos anos é que ele fez? 15 anos. Fez 15 anos? Fez 15 anos, por isso daí a confusão, sim. Ok. Quanto é que São isso, muitos sabes dizer quanto é que isso é a idade do humano? A conversão? Acho que é quase 100 anos, portanto... Bom, mas é normal os gatos viverem até essa idade ou... Se forem estimados, não é? E ele é muito estimadinho. É o Cavaco Silva dos gatos, não é? Vês alguma parecência... dizer que é a Jane Goodall dos gatos, não é? Fica melhor. Jane Goodall vais-me fazer parecer ignorante, que eu nem sei que nome é que é esse, pá. Não, então uma grande etolga e amante dos animais, tem sido aqui um grande nome naquilo que é a preservação e até combate ao tráfico dos chimpanzés. O Micas, se fosse comparado com o Cavaco Silva, acho que ele ia fazer logo aquela cara de Grumpy Cat que ele faz. Achas que não é parecenças é que ele pode ter com o Cavaco Silva? Epá, o Micas... Passa o tempo a dormir? Quando aparece é para se queixar, se calhar, de vez em quando. Não, o Micas tem uma personalidade, ele tem uma personalidade muito engraçada, porque ele é muito dono e senhor da sua personalidade. Okay. E pronto, e gosta assim de ser o reizinho lá da casa, mas os gatos têm uma forma de mostrar que gostam de nós e uma lealdade muito grande, portanto não comparo o meu Micas com o Cavaco Silva. Não vou comparar, sem desprimor para o Cavaco Silva, coitado. Não é o primeiro caso de longevidade, então, disseste aí dos 15 anos, não é o primeiro caso de longevidade entre os teus animais, porque tiveste uma galinha. É verdade, a Pombinha. Que viveu imenso tempo também, não foi? Foi, a Pombinha. A Pombinha teve quase 12 anos, ela morreu de velha. Era aí que eu queria ir. Exato. Pombinha. E, portanto, primeiro... Mas era uma criança. Tu deste este nome... Era uma criança, exato, era uma criança. Então, tenho desculpa, estás-me a fazer rosto agora. Eu sou muito infantil. Sim. Pombinha é um sinónimo... Eu até fui confirmar no primeiro ano. É um sinónimo para uma expressão popular. Eu estou a ver onde é que tu queres chegar. Houve aqui alguma... De repente parece que estamos na Cristina Ferreira. Pois é verdade, o Pipi. Atenção aqui às diferenças. Não faças já marketing assim... Não estou a fazer publicidade, não. Sim. Mas então... Isto foi muito inocente, juro. Eu na altura tinha 5 anos, talvez, 6 no máximo, quando nós adotámos a Pombinha. Ela foi-me oferecida, nós tínhamos ido passar férias atrás dos montes. Aliás, ao Minho, se não estou em erro, na altura. E tinham-nos oferecido a Pombinha, que supostamente era para ela crescer e comer, não é? E como é que tu convenceste as pessoas a não fazerem canja com aquilo? Porque já, quando nós adotámos, eu e o meu irmão, na altura, ainda só tinha um irmão, depois mais tarde tivemos um terceiro irmão, trouxemos para casa, a nossa casa nós tínhamos um quintal, e era um pintainho daqueles pequeninos, absolutamente delicioso, no sentido... pouco tempo, não é? Depois ficou uma galinha. Não, mas a Pombinha cresceu, ou seja, e os meus pais e a minha avó, eles também já tinham alguma sensibilidade, e nós próprios adotámos como animal de companhia e tornou-se um animal de companhia. Ela tinha uma casota no jardim. Mas entrava dentro de casa? Entrava dentro de casa. Mas a maior parte do tempo ela estava lá fora porque nós tínhamos cães, portanto tínhamos o Peluga. Okay. E então ela estava a maior parte do tempo no quintal. O limite de animal doméstico podia subir aos sofás?
Ela não costumava vir muito porque ela estava sobretudo lá fora, tinha a casota dela, andava pelo jardim, saltava para cima do muro, andava por ali. E como tínhamos cão, também tínhamos que preservar que a pombinha não acabava, não é? Pois havia esse conflito, sim. Havia esse conflito. Mas o nome não tem aqui nenhuma questão de identidade, coitada, mas foi puramente inocente, juro. E tu conseguias identificá-la? Imagina, tinhas a pombinha, se eu te metesse outra galinha, uma galinha de aviário, tu conseguias identificar? Sim. Não, assim... Desculpa. Não, Tu dizes a dona, qual é que é a terminologia que tu usas? eu uso tutora ou pessoa, sou pessoa do Micas, pronto. A dona implica uma certa posse e propriedade, não é? E os animais não são coisas, não sendo coisas é importante. Mas tutor também parece que estás a orientar uma tese de mestrado, não é? Parece que ele vai fazer uma tese em engenharia mecânica. Ter um animal é preciso ter conhecimento e responsabilidade, não é? Também é verdade, é verdade, sim. Há que também ter cuidado com isso. Há quem use um pai e mãe, não é? Ou não? Não me faz muito... assim, eu respeito aquilo que é... eu acho que as pessoas têm o direito de tratar, ou seja, de designar da forma que entenderem. Desde que tratem bem os animais e não os maltratem, está tudo certo. Ok. Portanto, o André Ventura tem o gato António, o Rui Rio tem o gato Zé Albino, o Rui Tavares tem o gato Camões, tu tens o gato Micas. Não achas que há gatos a mais na política e há uma sub-representação das gatas? Há uma discriminação de género. Estou a ver uma tendência, de facto, as mulheres, mesmo, e no caso as gatas, não é? Também estão das aqui, gatas, exato, também estão subrepresentadas. Olha, atenção que eu fui pesquisar o gato António nas redes sociais, tem mais seguidores do que muitos partidos políticos. Acho muito bem, é uma tendência. Já viste o Tobias, o gato parlamentar? O Tobias, o gato parlamentar, também tem seguidores. O Tobias, Nós temos uma colónia daqui no Parlamento. De gatos? De gatos, sim. Sim, já sei. Exato. E há um deles que tem Instagram. Tem Instagram, sim. Não sei de cor quantos É seguidores impressionante que basta entrar no Parlamento e ficam logo vaidosos, não é? Apetece-lhes logo aparecer, ter um Instagram, ter um TikTok. Acho que sim, faz todo sentido. Na verdade, eles são um dos maiores E anfitriões. quem é que gera esse Instagram? Normalmente É segredo. Esse é um grande mistério, ninguém sabe quem é que gera a página. Para mim devia ser o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Cada vez que mudava, ficava ele a gerir a página. Da mesma forma que, quando há uma transição de governo, tem que haver uma mudança, sei lá, mudam de salas, não é? Porque há uns que entram, outros que saem, transitam as pastas. Eu até achava bonito. Agora está Mas aqui é o Parlamento, ou seja, nós aqui tem que ser a Assembleia da República. A separação de poderes. Pronto, mas eu agora estou por regras novas. É assim, para mim era... Quando muda o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Assuntos Parlamentares fica responsável por alimentar a página do gato Tobias. Eu estou a fazer uma proposta. Eu vou fazer esta proposta. E tem que fazer da mesma forma, quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros se vai embora e faz a transição da pasta, olha, temos esta relação com o Brasil, esta com... Eu faria o mesmo com o gato Tobias, que é tens aqui a password do Instagram. Eu acho que isto era uma forma amigável de transitar o poder. Que não tenha formalismo. Não sei se eles são confiáveis para tratar da página de Tobias. Mas se calhar não deixar assim ao abandono. Não podiam, pois. E sabes que eu acho que não, porque aí havia o escrutínio, porque aí tinham... Ou seja, porque nós cuidamos das instituições, não é? Porque elas têm alguma importância para as pessoas. Se de repente o gato Tobias tinha importância para as pessoas, eles não iam largar. Nesta nova rotação de gestão do gato Tobias, qual é que achas que era o partido, sem ser o PAN, que faria melhor trabalho a gerir a conta? É assim, depende, porque, na verdade, eu acho que aqui assim, o Tobias tem tido o apoio parlamentar e a Assembleia da República faz esse trabalho muito bem. Não, e de forma partidária. Uma discussão de trabalhos a dizer, ok, vamos agora definir a ração do gato. Portanto, está aqui uma proposta de lei do PAN. Mas nós apresentámos uma proposta para o reconhecimento oficial da colónia da Assembleia da República e os outros partidos rejeitaram. Nós queríamos que eles fossem reconhecidos oficialmente. Como? O que é que isso implicava? Reconhecidos oficialmente? Registar uma colónia, faixa? Não, registar a colónia em nome do Parlamento. Porque eles nasceram aqui, o Tobias nasceu na Assembleia da República. Eu não sei de cor a cadeira onde ele nasceu, mas o Tobias nasceu dentro. Como é que tens certeza que ele foi fecundado aqui na Assembleia da República? Onde é que ele foi concebido? Não sei, mas não sabemos para onde é que a gata-mãe dele andava, não é? Okay. Mas sabemos, porque há funcionários que contam essa história e que já estão aqui há muitos anos, que nasceu aqui dentro do Parlamento, ou seja, porque a colónia já cá existia. E eu acho que é muito engraçado e muito interessante porque estamos a falar de uma colónia que acompanhou diferentes gerações de políticos, diferentes governos, diferentes formações parlamentares, e por isso eu deixava tal como está entregue à Assembleia da República. Sim, é verdade, sou eu quem gera a página dos gatos da Assembleia, mas eu prefiro sinceramente manter o anonimato porque já vi coisas que nenhum ser humano devia testemunhar. Só para ter uma noção, cada vez que o governo cai, aparece um novo gato no jardim. Não vem de fora, ninguém sabe, simplesmente surge, como se o prédio o tivesse parido. Na última legislatura foi o Pacheco. Um diabinho, enfim. Não liga nenhuma às caixas de areia e só consegue fazer cocó
em cima do Orçamento de Estado. Achas que o Parlamento podia beneficiar com um Bring Your Pet Day? Ou já há demasiados animais no Parlamento? E não estou a falar dos gatos. Eu acho que poderíamos beneficiar e se calhar baixava assim a tensão, não é? Baixava. Eu, às vezes, quando insulto alguém, Sim, uso animais. sim. Por exemplo, às vezes no trânsito eu digo, olha-me este animal. Eu queria saber se tu também o fazes. No trânsito, não. Ok. Não. Ou seja, Mas já usaste animal? chamar animal, não. Nunca Não, disseste, porque olha-me eu este acho que animal, ganda boi. Não, porque, ou seja, eu tenho uma empatia natural pelos animais, portanto, para mim, chamar animal não é ofensivo, não é? Tu chamas pessoa, olha-me esta pessoa. Não é? Também não. Mas olha, uma vez eu acho que posso partilhar isto, não sei, os meus assessores agora de repente se calhar vão panicar, mas uma vez eu vi estava enforcado, tipo, e ele reconheceu-me e estava-me a dizer qualquer coisa disparatada assim, toureiro, e para mim aquilo era tipo ofensivo, estás a ver? Mas foi uma coisa patética. Isso se chama, pois, não te saía oh meu grande animal. Não, foi um bocado totó da minha parte, mas tipo, assim, ele também estava a ser mais mal educado do que eu, portanto... Sim. Mas pronto, eu não chamo animais às pessoas, não. Ok. Porque eu empatizo, imagina, eu consigo olhar para uma vaca e ter empatia pela vaca e não Mas repara, chamar vaca a alguém tem uma conotação às vezes negativa, não é? Certo. Mas, ou seja, eu não racializo ao ponto de eu estou na A5 a virar ali para aquilo, há uma pessoa que se mete sem pisca à minha frente, Sim. eu quando digo anda boi, eu não estou a pensar... Claro, não estás a pensar no boi, não é? Não estou a pensar no boi. Mas não, é isso, não faço. É assim... Dá imenso jeito, porque é mais... Eu acho que... Porque insultar com animais é mais tolerável pelas pessoas, não é? Sim, não, mas... É assim, já temos tanta coisa para nos chatear, não me vou chatear no trânsito, não é? Eu também. Não, ai que sorte. Não te chateias no trânsito? Não, assim, já tive os meus momentos e o meu tempo em que tinha que trabalhar, quando trabalhava em Sintra, fazia muito a IC19, quer ir de comboio, e aquelas horas de ponta eram terríveis, quer quando saía mais tarde vinha de carro, porque trabalhava ali por turnos também, e pá, era infernal. Nessa altura não vivias em Lisboa, é isso? Não, eu já vivia em Lisboa, Estavas já vivia em aqui, Oeiras, ok. mas trabalhava em Sintra. Em Sintra, ok. Ias para IC19, lá. eu acho que toda a gente conhece o drama da IC19 Ok. e da hora de ponta no Então comboio, vamos recuar até Lisboa. na linha de Sintra. Vamos recuar então até Lisboa. Tu és lisboeta de gema, Sim, é não é? verdade. Pelo menos pelo que eu estudei. Nasceste no Egas Muniz, cresceste nos Anjos. É verdade. Porquê é que odeias tanto lisboetas com rinite alérgica e queres que eles continuem a ficar expostos a jacarandás? Olha, eu tenho rinite alérgica. Tu tens rinite eu alérgica? Tenho rinite alérgica, E exato. defendes aquela E tenho- petição, e tenho é que eu sinusite. também. Exatamente, eu sofro disso. E portanto queria te perguntar de onde é que vem esta tua posição de jacarandás sendo uma pessoa com rinite alérgica? Epá, eu sendo uma pessoa com rinite alérgica, ainda assim acho que os jacarandás são absolutamente imprescindíveis para Lisboa. Atenção que eu vou-te corrigir. Então, Porque os jacarandás não são de Lisboa. os jacarandás não são... Atenção, os jacarandás não são nativos de Não, Portugal. é porque assim, eu tenho estudos sobre isto. Os jacarandás eram do Brasil para Lisboa no século XIX. Então, Olha mas do nisso. século XIX para cá já é muito tempo, não é? Claro. Já foram adotados por Lisboa. Nós não vamos abandonar Não, os e já, jacarandás. entretanto, já há uns novos, não é? Já há uns novos, mas há aqueles novos. têm mais... Alguns dos que É lá isso. estão têm mais de 100 anos também. E não nos Pois é podemos uma esquecer árvore que vive imenso, não é? É. Acho que a maior parte das pessoas reconhece que precisamos de mais árvores nas cidades. Devem ter os animais também de companhia e passear em espaços verdes. Tudo isso contribui para a nossa Olha, os saúde meus cães já mental. fazem cocó ao pé de árvores. Por exemplo. O Lá está uma jacarandá nesse utilidade. aspecto dá imenso jeito. Dá imenso jeito, não é? Mas pronto, é daquelas utilidades que também seja para esse efeito, mas depois apanhas com o saquinho. sim. É que há cidadãos que Não, não fazem eu não isso. gasto sacos com isso, eu só uso papel mesmo. Ok. Estou a pronto. brincar, por acaso uso sacos. Por acaso uso sacos. Sei lá, podia ser assim outra coisa, qualquer outra trend, não sei. Mas Não, há não. sacos ecológicos, eu tenho sacos ecológicos. Tens sacos ecológicos? Tenho sacos Para apanhar ecológicos. cocó dos cães usas sacos ecológicos? Claro, sim. O que é que são sacos ecológicos? São É reciclados? biodegradáveis, são reciclados e recicláveis, são biodegradáveis. Mas o cocó também é biodegradável, não é? É, mas se for saco só de plástico, imagina, estás a apanhar algo biodegradável. Eu acho que não vai depois- ter nenhuma discussão tão importante como esta nesta campanha, portanto é bom que isto fique esclarecido. Por exemplo, os sacos do supermercado, o que eu faço é, agora não vou dizer também, vou a uma superfície comercial e depois aqueles saquinhos estão lá para as pessoas levarem nésperas, Exato, eu às também. vezes pano aquilo para depois ir, para depois ir apanhar o cocó dos meus cães, é o que eu faço. Mas isso é a Porque os sacos economia dos- circular a funcionar, Isto não é bom. Já viste o preço dos... Agora a sério, você já viu o preço Dos sacos. dos saquinhos dos cães para apanhar cocó? Sabes que as pessoas fazem questão de dizer isso. Eu quando vou a alguma... É um escândalo. Eu vou-te explicar, eu quando vou a alguma loja e às vezes tenho que trazer um saco, a pessoa olha para mim e sabe que isto agora é cobra-se. Eu penso assim, e as pessoas olham como quem diz, e foi graças a ti, tipo, que estamos a cobrar o saco. Tipo, Mesmo nos fazem um supermercados. bocado, quer nos supermercados, quer Não, nas mas lojas, os às que- vezes fazem um bocado aquele Mas estes que eu guilty, digo não que é? vou panar não se pagam. São estás a falar aqueles dos outros, saquinhos pois, que estão os ao pé mais das leves. nésperas e das nossas... Mas são esses que também deviam de ser taxados. Esses ainda Ou são. mais. Então, mas tu já viste, então são super leves e de uso único. Mas por acaso tem graça, isto dos sacos tem graça, porque há mesmo uma barreira qualquer intelectual nossa. Imagina, eu já vi isto a acontecer, que é uma pessoa que está a gastar, está num supermercado,
Pá, Dona Antónia ou o Sr. Sim. Carlos estão no supermercado, gastam 60 euros em comida. E depois vai desejar saco. Não. E Exato. estão a levar aquilo tudo assim. E o saco custa 15 cêntimos, não 15 é? cêntimos, depois ou 10 cêntimos. Há uma barreira qualquer que a pessoa está a gastar 60 euros em porcarias. Mas é psicológico. Mas era importante voltarmos a reutilizar os sacos de pano. Nós levamos também, eu uso sacos de pano, uso aqueles fininhos também para a fruta, como faziam os nossos avós. Posso lançar um tema? Há uma cena do Succession, não sei se viste ou não, Sim. que acho que é o Greg que está a comer bolachas que vêm dentro de um saco para apanhar o cocó dos animais. Tu conseguirias guardar bolachas num saco? É que eu não conseguia também, é uma barreira psicológica. Assim, isso tem a ver com as práticas diárias de cada um. Eu, por princípio, não guardaria nesse tipo de sacos, não é? Mas houve uma altura em que as pessoas roubavam os sacos, não sei se te lembras, que eram colocados na rua para os dejetos caninos para apanhar. As juntas colocavam e as pessoas roubavam. Mas precisamente para para armazenar comida também. Era? Era para tudo, levavam para casa. Não, ou seja, é sério, levavam para casa. Sério? É verdade, é verdade. Por isso é que agora não cá. Por isso é que agora Deixou não de cá. existir, ou seja, deixou de existir, mas é importante que as pessoas também, a questão das embalagens, isso é muito importante. Pois tu nunca tiveste cães, não é? Tive. Já tiveste cães? Tive. E tu nunca vou-te perguntar uma coisa, vou-te ser honesto Até agora. cheguei a ter 2 cães e 2 gatos ao mesmo tempo. Era muito Então vou ser difícil. honesto. Às vezes acontece não ter sacos. Está bem, mas depois Às és vezes- cá abaixo e vens apanhar. Pronto, é isso. Mas Sim. tens que fazer um acting. Ou seja, por exemplo, eu se visse Inês Sousa Real, botada do pano, até dizer foste que buscar isso? lá acima. Sim. Mas imagina que eu me cruzei contigo, ou seja, sou teu vizinho, cruzámos, estás a passear o teu cão, e tu, não é? O teu cão fez o que tinha a fazer, e tu não tens sacos. Tu Pois. fazes um acting de atrasar um bocadinho, porque se tu fores embora, a pessoa vai achar, tu sabes que vais buscar o saco, mas a pessoa não sabe. Não sabe. Tu fazes um exato. acting. Imagina, pode ir algum vizinho a passar que tenha animais, eu peço o saco emprestado. Pode-me ceder um saco. Faz essa. Já ok. fiz isso, sim. Sim. Eu já fiz o acting. Já? Eu já fiz, imagina, eu já fiz aquele acting até vou fazer, que é tipo, estão muito ao fundo, acabaram-me os sacos e eu faço assim. E depois eu já fiz não faria isso. Mas é porque normalmente acontece quando há um segundo que eu não estou à espera, um segundo presente. Pronto, é isso, não tinha mais nada para dizer sobre os jacarandás. Acho que terminei. Mas eu espero que a gente ganhe a luta dos jacarandás, porque nós queremos preservar os jacarandás. Preservar e que eles fiquem cá durante mais. Eles, quando é que eles vivem? Mais de 100 anos. Mais 100 anos, sim. Mas nessa altura, nenhum de nós jacarandá. Para proteger o ambiente, tinhas de viver o resto da vida sem um destes aparelhos. A qual renunciavas? Telemóvel, micro-ondas ou secador de cabelo? Micro-ondas. Já elogiaste um prato vegan horrível só para não deixar triste a pessoa que o cozinhou de propósito para ti? Não. Eu já fiz isso e foi no nosso único almoço. Que nós comemos um prato vegan no Parlamento que era horrível. Mas tu na altura não sei. nós já nos queixámos do menu. Eles aqui às vezes não são justos com o nosso prato. Mas lembras-te do meu acting? É verdade. Eu Não, fingi. tinha milho, eu lembro-me, coitado. Sim. Estou a adorar. Não. estou nada arrependido de não ter perdido o entrecote que os meus Mas colegas estão todos a comer. Tiveste azar. Eu sei que tive. A injustiça das cozinheiras aqui da Assembleia, dizem que a comida é melhor. Pronto, tive azar logo no meu dia. Mas eu nunca iria comer entrecote. Eu sentia uma pressão social, de facto, para nesse dia ser vegetariano. Não, mas nós não fazemos esse... É importante, as pessoas podem comer aquilo Só me que quiserem. sentaram numa mesa redonda com 9 pessoas, todos a pedirem vegetariano. E tu, Guilherme, o que é que queres? Dormes de porta aberta ou fechada? Aberta. Eras obrigada a trocar de A bancada porta para... do quarto, espera. Sim. Aberta. A de casa... A de casa está sempre fechada e trancada, não é? Eras obrigada a trocar de bancada parlamentar por um dia. Qual escolhias, PCP ou Iniciativa Liberal? Iniciativa Liberal. Já roubaste comida de um pequeno almoço de hotel para levar o resto do dia? Não. A sério? Quer dizer, só se calhar uma peça de fruta assim. Vá lá, se honesta. Vai, eu vou ser honesta. Se Tipo honesta. uma maçã assim. Se é honesta, nós prometemos que não usamos isto num certo. Em tua casa podem andar de sapatos? Sim. Quer dizer, eu chego a casa e tiro os sapatos, mas quem lá vai pode andar de sapatos. Qual foi a coisa mais aleatória que já disseste em público e de que arrependeste logo a seguir? Eu se calhar já disse alguns disparates. Eu acho que hoje nesta conversa já dissemos alguns Pois eu disparates. já, sim. Tipo quando contei aquela coisa do toureiro, mas enfim, whatever. Foi essa? Não. Foi essa aí que ficaste a rever? Não, eu pensei assim, isto é mesmo uma coisa muito totó, mas pronto. Costumas ver as notícias na televisão, no jornal ou no canal do Sparking? Mais nada de televisão. Friends ou Seinfeld? Eu gosto de ambas. Ai, caramba, essa é difícil. Tens de escolher. Essa é difícil, tenho que escolher, a Neste sério. como se tivesse um debate... Os Friends, sim. Mirtilos ou framboesas? Os mirtilos, por acaso. Chinelos ou croques? Chinelos. Achas que o Batatinha e o Companhia andaram mesmo à porrada? Eu espero que não, então. O Big Brother faz este ano 25 anos. De todas as edições, qual foi o teu concorrente preferido?
Eu confesso que eu não via muito o Big Brother, portanto, talvez a primeira série foi aquela mais conhecida, mas aqui na Assembleia da República já temos um Big Brother todos os dias, portanto, podemos falar aqui de concorrentes dentro do Parlamento. Eu quero um concorrente mesmo do Big Brother. Queres mesmo não, eu acho que o mais mítico que nós temos foi aquela do Marco, mas do Marco. Tivemos o Zé Maria, também tinha galinhas, não tinha? Tinha galinha, pois tinha pombinhas. Tinha galinhas, exato. Agora de repente lembrei-me do Zé Maria. Olha, um eventual deputado do PAN, se tiver um grupo parlamentar, liga-se ao Zé Maria. Que tipo de conteúdo viral no TikTok mais facilmente te prende a atenção? Vídeos de capivaras ou jardineiros a cortar a relva? As capivaras, se calhar. O que é que dá mais trabalho? Ensinar um cão a sentar ou um deputado da oposição a ouvir até ao fim sem interromper? O deputado da oposição a não interromper. E o pior é que não podemos dar biscoitos para incentivar, não é? Uma cidade no Alasca teve um gato como presidente da Câmara honorário durante 20 anos. Está na altura de rever a Constituição portuguesa? Eu acho que se tivéssemos entregues aos gatos, se calhar estaríamos um bocadinho melhor, porque os felinos são muito determinados, mas não. Queremos rever a Constituição, mas só para proteger os animais. Eras obrigada a escrever um livro de autoajuda. Qual seria o título? As nossas causas. Posso dar uma sugestão? Força. Eu, se escrevesse um livro, acho que ia ser um caso real. 10% de comissão. Exato. Tá, dos direitos. Que animal de estimação preferias? Um coelho hiperativo, que nunca te deixa dormir, ou um papagaio indiscreto, que repete todas as tuas conversas privadas a visitas? Eu acho que, apesar de tudo, o papagaio indiscreto que eu ia me rir, ia me divertir bastante. Acho que sim. Eu teria um medo disso. Não. Um papagaio indiscreto é mesmo o pior que tu podes ter. Isso é divertido. Eu acho que a vida sem diversão também não tem piada. Isso é divertido. Talvez, sim. Sabes que houve num jardim zoológico, eles tiveram que separar um grupo de papagaios, acho eu, porque eles gozavam com as pessoas. Eu já não me recordo em que país é que isto foi. Gozavam? Eles gozavam com as pessoas e então tinham tiradas absolutamente fantásticas quando as pessoas passavam e tiveram que os separar. Mas eu acho que isso até podia atrair mais, não é? Mais visitantes. Sim, mas eles separaram-nos, ou seja, coitados, foram castigados. Consegues nomear todos os membros dos Silence 4? O David Fonseca, a Rita Red Shoes e o resto não me lembro. Tens conta na Amazon? Se pudesses proibir um conceito abstrato, qual seria? Mas não me lembro assim de repente nenhum que me irrite. Ok. Não te irrita um conceito? Bem, amigos irritam-me quase todos. Conceitos abstratos, sim. O futuro, por exemplo, a incógnita. Aí é bem, é não. sim. O futuro é esperançoso, não é? Sim. Imagina, o Sporting vai ser outra vez campeão, isso não já anima. Num ano de segurança, sim. Por exemplo, agora estamos em igualdade pontual e espero que quando este vídeo sair também isso se mantenha, Exato. ou melhor. E o futuro, a mim, nesse caso, deixa-me... Não, eu tenho esperança num futuro melhor, portanto, sou uma otimista. Ok. Lembras-te da última palavra que tiveste de ir procurar o dicionário? Não, por acaso não. Se o Tino de Rãs te convidasse para um dueto musical, aceitavas? Nós já usámos uma vez uma brincadeira do Tino de Rãs com a questão do pão com manteiga vegetal, é bom. Ele não gostou muito, mas se calhar, mas aceitava, claro que sim. Ele não gostou, foi? Não achou muito Houve piada, um bife não. entre... Não, houve. Mas entre o PAN? Sim, porque nós tínhamos uns sacos de campanha em que nós tínhamos o teu gato vota PAN, o teu cão vota PAN. Sim. E depois tínhamos também um que dizia pão com manteiga vegetal é tão bom, que era aquela frase mítica que ele tinha do pão com manteiga vegetal, o pão com manteiga, não é? E ele na altura não achou muita graça. Vocês usaram a Nós frase? usámos a frase, adaptámos a frase. E ele é Tino de Rãs, portanto, o Rãs podia estar associado aqui ao PAN, não é? E, portanto, acho que... Não, mas há que ter fair play, acho que é importante. Eu aceitaria esse desafio sem problema. Aceitarias? Aceitaria. Tino? Fair play. Exatamente. Sabes trocar um pneu? Assim, já tentei, é difícil, mas isso devia ser ensinado nas aulas de condução. Também acho. É porque eu já tive que chamar o meu pai várias vezes para me trocar um pneu. Já te furaste o pneu várias vezes, foi? Já furei mais do que uma vez, Okay. e normalmente chamava o meu pai. Mas pensa assim, mas Achas pelo que menos um eleitor pode confiar em alguém que não mudou o seu próprio pneu? Pode. Porque então imagina, eu sei a quem é que eu devo confiar para fazer essa Sabes a quem é que eu pedi a primeira ajuda? Então, ChatGPT. por exemplo. Era logo, o que é que eu faço? Mas ias gastar muita água, porque agora a inteligência artificial é toda uma polémica. Pois é, gasta... causa do Quantos gasto copos de de água água é que é cada pesquisa que eu... Não sei de cor, mas eu sei que é bastante. Bem, se eu te disse, eu tenho uma piscina Eu neste sou um momento. bocado... não é o caso, mas o meu pai não falha, seja de confiança. Se eu rebentar um pneu, eu sei que seja a que horas for, se eu ligar, ele vai-me ajudar. Isso é muito bom. Mas o ChatGPT é mais flexível com mais coisas, não é? Ou seja, porque se tu quiseres... Certo. Se tu quiseres saber, por exemplo, o que é inflação, perguntas ao teu pai? Não, aí vou estudar. E vou ver o que é que dizem os economistas ou tal. Vais aos economistas? Vou aos Não, economistas. é a Wikipédia sempre. Olha, então, pronto, agora só podes responder com o nome de um adversário.
Se fosse obrigada a trocar de vida com um deles durante 24 horas, qual escolherias? Com Luís Montenegro, porque em 24 horas há pelo menos algumas coisas que eu queria fazer pelo país. E do ponto de vista pessoal? Do ponto de vista pessoal, há aqui deputados, alguns deputados e alguns governantes têm uma vida um bocadinho mais folgada, portanto seria bom ter pelo menos uma maioria parlamentar para poder ter assim um bocadinho mais de tempo para fazer alguns lobbies, portanto... Mais assessores, não é? Para poderes ter... Sim, sim. Ou seja, eu aí trocaria se calhar com alguns deles. Qual dos teus adversários teria mais hipótese de ganhar um duelo corpo a corpo contra um pavão muito agressivo? eu esta aqui estou bem interessado. Esta não precisas responder só o nome, gostava que pensasses algo. É que eu estou a pensar aqui em duas coisas, ou seja, estamos a falar do confronto apenas físico ou da vaidade? Não, um confronto físico. Não há metáforas aqui, isto ou seja, é uma luta, imagina ali no Jardim da Estrela. Mas coitado do pavão. Não, o pavão é que provocou. Mas coitado do pavão, a mim caber-me ia defender o pavão. Tu podes defender o pavão, mas vais ter que andar à luta com esta pessoa. É assim, eu sei que a bancada que pior iria, de facto, reagir perante o pavão é o Chega, não é? Porque eles não gostam de animais, não têm... Não estamos a falar de bancada, estamos a falar, atenção, cabeças... Não, mas o Chega, o líder parlamentar, já foi forcado, portanto... ok. Já foi. Achas que a técnica é semelhante? É capaz, se calhar. Nunca lidei com nenhum pavão agressivo, mas a não ser, de facto, para defender os direitos dos pavões. E já fomos chamados a defender os direitos dos pavões várias vezes. Já foram? Já, porque eles reproduzem-se muito e então já são os vaidosos, não é? São sempre... Tivemos que promover a esterilização dos pavões. Foi? Mas a esterilização faz num veterinário? Também. Ou seja, tens várias técnicas. Qual é que é a opção? Tens várias técnicas. Podes dar milho contraceptivo, podes tirar os ovos, ou então... Desculpa. Mas é assim, a reprodução é uma dimensão milho importante. Contraceptivo? Milho contraceptivo. É um milho que é uma pílula, é isso? Que é... Tem um medicamento que esteriliza os animais. Também é utilizado Mete o alarme para tomar? Não, também... Pode ser utilizado nos pombos, não é? Mas é assim, mas a reprodução sexual e a sexualidade é importante na vida das pessoas e dos animais. Não, atenção. claro. Sim, sim. É bom para a saúde das pessoas e dos animais, nada contra. Claro. Agora, no caso dos pavões, havia um problema, então na altura eles... Mas qual era o problema? Porque havia muitos pavões no jardim, não é? Sim. Havia já ali muita sobrepopulação. E eles depois também podem se tornar um bocadinho agressivos, fogem para outros sítios. E então a forma humana de tu controlares isso é esterilizas o animal. Há médicos que sabem esterilizar esse tipo de aves. Ou então retirando os ovos ou com milho contraceptivo. Nos pombos é a mesma coisa, não precisamos matar os pombos. Sempre tu dizes milho contraceptivo, eu imagino um pavão comer pipocas. É o que eu imagino. Mas é o que é. Olha, o que é. Já ficámos hoje... eu vou guardar esta informação aqui. Estás a ver como afinal até é divertido as causas que o pai não são, sim. As pessoas que acham que é muito boring. Mas é que estas não dão outdoor. Se tu metesse um outdoor a dizer pelo milho contraceptivo, vota PAN, tu tinhas mais votos. Achas? Depois as pessoas, se calhar, acham isso um bocado castrador. Não achas que não acham castrador? Porque era contra... pois, se calhar. Não, isso ia, se calhar, evocar outras coisas, não sei. Pois, tu tinhas de dizer pelos pavões, não é? Pelos pavões. Não quer dizer mais... Estamos a meio de uma dinâmica que é suposto ser tensa. Eu não tenho aqui nenhum sound effect. Estamos numa CPI, não é? Nós estamos numa CPI. Quem é que achas que sobrevivia melhor uma semana na selva sem telemóvel? É assim, olha, eu neste caso vou a Mariana Mortágua, porque eu acho que nós mulheres somos mais desenrascadas que os homens nas skills de sobrevivência. A sociedade é muito exigente para connosco, mulheres, e portanto eu apostava numa mulher. Imagina que tens de fugir de um restaurante sem pagar, mas só podes levar um deles como cúmplice. Quem é que escolhes para a fuga? É a última. Sem pagar. É assim, nesse caso, eu acho que quem tem muito currículo ou cadastro, não é, a experiência, é o Chega, portanto tinha que ser algum deles, de certeza. Num questionário do Público, em 2023, perguntaram-te por músicas da tua vida e tu deste respostas que mostram a tua data de nascimento como ninguém. Muito melhor que o teu cartão de cidadão. Mencionaste Come As You Are, dos Nirvana, Crazy, dos Aerosmith, A Little Respect, dos Silence 4. E dos YouTube, qual? Dos YouTube temos One, por exemplo. Foi essa, exatamente. Isto é uma lista que diz pessoa que foi adolescente nos anos 90 de caras, não é? É gritante. Deixa-me adivinhar algumas coisas sobre ti. Tu sabes todos os passos da Macarena? Não. Quer dizer, quase todos, mas alguns. Viste que eu não sei? Qual destas não músicas... vais pedir para fazer a Macarena, não, por favor. Pedir, a menos que tu queiras. Não. Para dança já chega... Atenção. Nós já tivemos um candidato, tornar-se o Pedro Fidalgo, sim. Sim. Mas ao menos significa que temos todos bom jogo de cintura, já viste? Sim, ou então que podem ser uns concorrentes de Dança com as Estrelas. Também pode ser isso. Eu sou mais literal nestas coisas. Eu gosto de dançar, não me importava. Não gostavas de ir ao Dança com as Estrelas? Não me importaria porque gosto de dançar, sempre dancei.
Gosto muito de dançar. Sim. Pois, porque tu tens lá está, já falámos disso, o teu Exato, histórico balé, do balé. Qualquer dia conheces melhores deputados que qualquer outra pessoa. Já É verdade, viste? sim. Leva Então uma fica aqui o desafio para vermos a Inês a dançar um chá-chá-chá no Dança com as Estrelas. Chá-chá-chá sabes ou não? Não é propriamente o estilo que saiba dançar, mas aprendo. Aprende-se facilmente. Como em tudo na vida. Neste questionário não falas de televisão, ou pelo menos eu não vi. Mas eu gostava de saber que séries é que tu vês. Por exemplo, viste a primeira temporada dos Morangos com Açúcar? Eu vi e participei da primeira temporada do Parabéns, Morangos com achas que Açúcar. isto era uma pergunta... Essa não foi inocente. Achas que era uma pergunta inocente? Essa não foi inocente. Achas que era uma pergunta inocente? Eu dar aqui a trazer os Morangos com Sim, Açúcar. eu fiz figuração. Na altura fiz figuração dos Morangos com Eu estava a Açúcar. guardar, eu estou, repara no meu controle, nós estamos aqui há algum tempo. Já foi há eu hoje só vim para falar sobre isto. Eu estou super interessado nisto. Isso já foi 2003, para aí. Já foi há muito tempo. Tu nunca falaste sobre isto aqui, para não? Não, nunca. Tu tiveste uma participação nos Tens Morangos aqui com Açúcar. um inédito. Temos aqui um inédito, um exclusivo. Exclusivo. Então eu vou tentar esmiuçar isto o máximo que eu puder. Porque Ai, meu Deus. eu vi Morangos com Açúcar até muito tarde. Ai, foi? Então tu se calhar viste alguns episódios em que eu participei, não? Eu só vi já naqueles... Não sabias, não é? Não sabia, na altura ainda não adivinhava que ias ser uma ilustre deputada do nosso país. Eu estava a olhar mais para o Pipi e Ganhar para a os Joana. trocos, exato. Mas de facto isto foi apanhado no TikTok. Pois foi. Que apanharam. E não apanharam tudo, calma. Não apanharam tudo. Então, estás a meter com a comunidade do TikTok. Participaste em que temporada? Eu acho que foi logo das primeiras, portanto foi 2003, não é? E na altura eu tinha acabado a faculdade, estava a fazer mestrado, e então para conjugar os estudos ganhava uns trocos a fazer figuração. E então fiz várias. Eu ia para lá, até estudava e tudo, estávamos a esperar às vezes muitas horas para entrar. Até estavas em acting, estavas a estudar no Colégio da Barra. Estavas a Exato, aproveitar, estavas em acting. Exato. Então prestava-se de facto a isso. Não, mas era de facto, ou seja, era possível de conciliar, dava jeito e também. Como na altura também pagavam bem e tudo para aquilo que nós fazíamos para a figuração. É muito indiscreto se eu te disser o que é pagarem bem na altura? Ou seja... Eu já não me recordo. Tipo, imagina, nós íamos fazer uma figuração na 100 euros para estás ali um bocadinho... Para estás só a comer atrás, não é? Exato, imagina, estavas ali só... Não quer dizer que fosse nada de extraordinário, Sim, mas numa ao fim idade de não sei estudante. quantos, numa idade distante, ao fim de não sei quantos dias, permitia-te ter flexibilidade de horário, escolhias aquilo que tu querias fazer, não era mau. Ou seja, chegavas ao E ainda final vias do o João mês. Catarré, não é? Exato, ou seja, ainda nos divertíamos e podias ir com os amigos, ou seja, íamos grupo de amigos, ou seja, não era nada assim não era nada de extraordirário, mas... E era recibos ou era por baixo Era da mesa? recibos verdes. Já estava tudo localizado. Era então. recibos verdes, sim. Ou seja, dava para conciliar e teres ali uns trocos para ajudar ali no teu dia-a-dia. E então, na altura, eu fazia isso, não é? E participei várias vezes. Várias vezes. Em vários Tiveste contextos. ou seja, só para dar aqui o contexto, portanto, até agora acho que só descobriram ainda um clipe. Mas participei em vários, sim. Portanto, eu vou desafiar então as pessoas, de facto, quem tem tempo a ir ao Panda Bigs, que é onde passam os Morangos com Açúcar, e a tentarem fazer uma compilação de todos os momentos em que tu apareces, os teus melhores momentos. Tu tens algum momento de um plano fechado em ti, de uma figuração especial, a entregar alguma fala? Tenho várias, mas eu deixo isso. Tens mesmo planos fechados? Há vários. Mas alguma vez deste alguma fala? Acho que sim. Ok, calma. Acho que sim. Eu só vou dar o contexto. Eu não vou ser spoiler. Eu acho que spoiler. Portanto, não vou o contexto, ser vou só dar o contexto. O que apareceu foi, portanto, a cabeça de lista do Pessoas, Animais e Natureza, um partido ilustre da nossa democracia, fazer uma participação nos Morangos com Açúcar em que está, portanto, a rir-se numa roda de alunos, acho eu, em que está o professor Samurai. Sim. Que está a alongar com os calções de licra. Não sei qual era. Lembras-te da série em concreto? Não, eu depois até vi. Pronto, eu vi ok. um vídeo que uma rapariga colocou lá no TikTok, mas fizemos várias vezes. Isso era em Oeiras, isso era ao pé de um clube que havia de windsurf, e portanto que tinham lá para treinar. Pois. Lembro perfeitamente do sítio onde estávamos até a gravar isso. Fizemos vários também na discoteca ali no Estoril, fazíamos em contexto de discoteca, que aquilo também tinha discoteca, na praia. Era o quê? Era o Bar dos Rebeldes? O bar era ali, portanto... E tu fizeste figuração no Bar dos Rebeldes? Aquele barzinho, havia ali um bar no windsurf, era aí, sim. E tu também chegaste a dar... aí, sim. Bebeste alguma vez um morangais? As bebidas eram falsas, ou seja, as bebidas eram sempre ao sumos, eu lembro de desiludir, era tudo ao sumos, ao iced tea, sim. Ou seja, era tudo... Estamos a estragar, no fundo, a publicidade que é pessoas, quando há um anúncio de whisky, aquilo é iced tea. É iced tea, exato. Sim. Gostava de ter um bar de praia, por acaso não me importava. Uma excelente vida. É aquele sonho que todos temos, não é? E que nunca ninguém dia para a concretiza. reforma, exato. Mas eu acho que é um sonho que não é real, porque um bar de praia deve dar imensa umidade. Imenso prejuízo também. Financeiramente, sim. Muito sazonal.
não é? Mas acho que é aquela coisa cool que todos nós imaginamos. Sim, que imaginas, no verão, não é? Com uma água de exato. coco, com aquele chapéuzinho de chuva, não é? Sim, Servida há às umas vezes. margaritas, tipo... Mas deve ser um não. sarilho, pá. Sim. Mas essa parte posso ficar eu, sim. Bom, e à falência, porque depois ia ser muito solidária, mas... Pronto. Já que gostas de treinos do TikTok, tenho aqui uma dinâmica preparada em que te quero então colocar aqui sob pressão para tu me responderes sobre personagens dos morangos. Qual é que preferes? Pipo ou Joana? O Pipo. Pipo ou Rodas? Rodas. Rodas ou Zé Milho? Zé Milho. Zé Milho ou Professor Sapinho? Zé Milho. Zé Milho ou Crómio? Zé Milho. Zé Milho ou Sra. Constança? Sra. Constança. Sra. Constança ou Simão? Simão. Simão ou Ana Luísa? Simão. Simão ou Becas? Becas. Becas ou Manel? Becas. Becas ou Tiago? Também Becas. Becas ou Matilde? Matilde. Matilde ou Samurai? Ai, o samurai, sim. Pronto. Ciclo perfeito. Sim, é verdade, a Inês fez figuração comigo nos Moranos. Ela sempre foi, de todos os figurantes, a primeira opção para todas as cenas. Era a única que conseguia estar durante 6 horas sentada no Bar dos Rebeldes, no fundo, a fingir que lia um livro. 6 horas só a virar as páginas, compenetrada. Então ela só tinha um problema, que é, ela só entrava em cenas que não tivessem consumo de produtos de origem animal. Pronto. Isso levou a alguns problemas, nomeadamente o Pipo, que era suposto usar umas calças com um padrão de tigre, e ela se recusou, e foi daí que substituíram no guarda-roupa pelas famosas bermudas cor de laranja. A culpa das bermudas é da Inês. Não, se agora fôssemos fazer um remake do remake. Então vamos fazer o remake. Não, vamos fazer um remake dos Morangos Escreves com tua Açúcar. história, bora. O Pipo agora não ia conseguir, quanto muito morava no bar. Ia ter que ter uma mezanine. Isso é giro. Ia ter que ter uma mezanine. Sim. A Joana vivia numa mansão, se bem te lembras. Tinha um É, irmão que sim. era o Dani. Mas os ricos continuam a ser ricos, portanto... Ok, bicada social, gosto. Exato. Portanto, continuava tudo igual. Essa parte continuava igual, sim. Agora, Se calhar até melhor, não é? pois, porque provavelmente já tinha agregado mais património Acumularam à mais culta riqueza, de quem teve que viver, provavelmente já é vender as CEO do casas. grupo Jerónimo Martins. Exato. Ou tinha tipo também já aqui um resort na Comporta, ali na Orla Costeira, portanto se calhar agora aqui também iam... O ia Samurai ser ela... já não dava aulas, trabalhava no resort. Não, iam ter também ali se calhar um bar, não é, de luxo, ali também junto à praia. Ah, já não era o Bar dos Rebeldes. Já não era o Bar dos Rebeldes. Era não é? o Lounge Bar. Agora ia haver ser assim, uma coisa mais assim, mais... Dos Rebeldes não, o Lounge Bar Exato. dos... Sim. Ou pirata, tipo, podia ser qualquer coisa assim. O pirata. Exato, eles chamam-lhe assim, pronto, agora de repente... Pois é, estava a o ver. pirata, pois é. Exato. Qual era o desporto da moda, se fosse agora? O paddle. Agora era o Então, paddle, era obviamente. não é? Já não há windsurf, nem Já motocross. não. Nem voleibol, então, na praia, não, nada disso. Agora é para o paddle. E a escola mudaria alguma coisa? O Colégio da Barra, como é que está? A escola se calhar também mudava. Agora se calhar tinhas ali assim, na Quinta dos Ingleses, também ali uma coisinha mais... Pois já não era Colégio da Barra, agora não era era colégio. Barra School of Business and Economics, uma coisa exato. assim. Agora seria assim, ou uma academy, não é? Uma Assim. academy, excelente. Barra academy, não é? Por outro lado, os professores, se calhar, já mais pedagógicos, ou não? Em vez do professor Sapinho, alguém do Montessori. Havia disciplinas de certeza que íamos ter faltas, porque não havia professores para preencher os turnos. Havia animal, não houve nenhum animal que foi consagrado dos morangos? Só tiveste no Big Brother, acho eu. Tiveste a porca da... Epá, agora... Desculpa, não tiveste. Bem, Não tiveste uma porca de estimação. Está-me a faltar o nome da... Repara, eu lembro-me da eu história. controlei-me bastante para não fazer uma graça muito básica neste momento e não o fiz. Mas E eu estou não muito estou- contente comigo. Desculpa, eu não queria estar a dizer mal, eu não queria estar a dizer errado o nome da personalidade, mas eu lembro-me que houve uma personalidade, acho que era assim a Jardim, não? Não ouvi uma delas que tinha uma Uma porca? de estimação, sim. Opa, estás-me a dar uma novidade, eu não faço ideia. Houve um programa desses, que eu lembro perfeitamente, porque na altura era daqueles porquinhos mais pequenos, tipo Ok. vietnamitas. E eu acho que era da Sinha, não tenho a certeza. Pronto, um abraço Mas para a ficou o Sinha. desafio lá para casa para verem. Última rúbrica, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamada Moção de Confiança. E, portanto, são perguntas com base em indicadores da Pordata. É aqui que eu vos deixo ficar mal, no fundo. Caramba! Portugal é o terceiro país da União Europeia onde as pessoas mais se queixam de ruído da rua ou dos vizinhos. Olha a tua cara a mudar. Olha a tua cara a mudar. Mas espera aí, vai haver coisas sérias. Vai haver coisas sérias, onde é que eu estou? Ninguém me tinha avisado disto. Qual é a percentagem da população a queixar-se? A. Quase 10%.
nada mau, mas é menos do que as pessoas que se queixam do cheiro dos jacarandás. B, quase 30%, respeitável. As empresas que vendem tampões para os ouvidos também precisam de viver. C, quase 65%. Ou seja, toda a gente, menos os que estão a fazer barulho. Quase 30%. Exatamente. Resposta certa, B, 28,7%. Muito bem, tiveste a estudar os dados. Segunda pergunta. Eventos climáticos extremos saem caro. Mas quanto custa anualmente a cada português o facto de termos tantas inundações, incêndios e secas? A, 25 euros, o equivalente a 5 kg de ração purina com salmão. B, 73 euros, o equivalente a 60 kg de areia aglomerante ecológica. C, 150 euros, o equivalente a 10 tapetes arranhadores de escalada. 73. 73. Sim. Resposta certa, muito bem. Bem, estás a passar com uma distinção. Qual é a percentagem de receitas de impostos provenientes da tributação de poluentes, como energia ou transportes? Ou, como diria o Rui Rocha, qual é a percentagem do ar que respiramos livremente sobre o qual o Estado cobra impostos? A, perto de 6%, B, perto de 15%, C, perto de 30%. Eu acho que é a primeira, porque com as isenções e as borlas fiscais, eu acho que há muito pouca tributação sobre a poluição. Toma, agora mereci que mandasse essa boca, porque eu é que estou a provocar estes Exato. temas. E está mais uma vez certo. Tu estás destacadíssima, atenção. Estou... É aqui que tu vais conhecer as pessoas. É pena este cheiro estar no fim. Exato. Já... As pessoas já desistiram quando tu começaste a dizer que eras Não, é a parte em que eles já foram pesquisar os morangos, Exatamente. exato. 4. A indústria portuguesa consegue a proeza de poluir muito quando produz pouco. É como aquela pessoa que faz a festa, deixa a casa toda suja e depois nem sequer se divertiu. Em que lugar é que achas que Portugal está no ranking europeu no rácio entre a emissão de poeiras finas prejudiciais à saúde e a riqueza gerada? Claro que é específico, mas eu não vou aqui. Eu estou a perceber que estás aí bem. Eu acho que vou falhar nessa. Ou seja, aqui o primeiro lugar é pior. Exato. Portanto, A, em primeiro lugar, que é como se fosse o primeiro da Liga dos Últimos. B, 12º lugar. Ou C, 27º lugar, que é como vencer a Liga dos Campeões. Porque aqui és. Qual é que tu achas? O B. Temos a primeira errada. Portugal é o primeiro. É o primeiro lugar? É o primeiro. Sério? Exatamente. Como é que é? Ou seja, no rácio da poluímos emissão de muito poeiras. e produzimos pouco. Poluímos muito. Como é que é possível? Sabes o que é? Já vou usar essa na campanha. Vai, olha. Então depois... Obrigada pela dica. Não esqueças da nossa comissão de, depois Exato, fica acordado. Exatamente. É o que dá a roubar os sacos, por exemplo, não é? Roubou os sacos dos cães, por exemplo, é mais contribuir à poluição. A quinta pergunta. Em Portugal, quando alguém diz está um gelo em casa, é provável que não esteja a exagerar, mas a descrever algo literal. Qual é a porcentagem da população portuguesa que, quando chega ao inverno, tem de vestir 3 camisolas e 2 casacos para se sentar a ver o canal Parlamento porque não consegue aquecer a casa? A, perto de 5%, B, perto de 15%, C, perto de 20%. Perto de 20%. Esta foi com confiança. Tu sabes este dado. Está certo. Pobreza Somos o país da Europa em que esta porcentagem é maior. Uma em cada 5 pessoas em Portugal não consegue aquecer a casa. É verdade. E às vezes aqui também passamos frio no Parlamento. A casa é muito grande, não é? Por isso é que tem os gatos, para vos aquecerem. Exato. Por acaso eu gostava... Olha, era uma coisa que eu gostava de ver um discurso de um deputado, o Pedro Delgado Alves, a discursar com um gatinho agarrado, exatamente. Gostava. Mas olha, o Tobias está neste momento encostado ao aquecedor, enquanto nós estamos deve estar, exatamente. Para terminar, tenho só aqui uma informação que achei graça. Tu estudaste no Colégio de São João de Brito. Sim. E a página do colégio, na Wikipédia, tem uma lista de ex-alunos notáveis. Como Paulo Portas, Moraes Charmento, Vale Azevedo, Pais do Amaral, Horta Osório, mas tu não estás lá. O que é que achas que te falta fazer na vida para tu estares naquela lista ao lado de nomes tão ilustres como estes? Eu acho que agora que eles sabem que eu participei dos morangos vão atualizar. É agora. É agora. É agora. E vai estar lá figurante dos morangos e deputada. Isso só vem depois. Exato. E marchante. É verdade, mas isso foi nos tempos da Voz do Operário. Não foi no Colégio de São João de Brito, isso foi quando andei na Voz do Ficava mal, não é? No São João de Brito, tu estás a marchar. Não era muito à beta, não. A marcha era mesmo da Voz do Operário. Foi a primeira marcha infantil da cidade. Lá está o Lisboeta Alfacinha. E acompanhas? Continuas a acompanhar as marchas? Sim, sempre que vou ver, aliás, sempre que descemos à avenida, gosto muito de ir ver as marchas e vejo sempre com particular orgulho a marcha da Voz do Operário. Mas ainda vives lá? Não. Então estás a trair o teu local de residência. Eu neste momento moro ao pé do Sporting. E tu não estás a ser pelo Lumiar? Não, então eu gosto muito.
Isto é uma coisa muito afetiva. Neste caso estamos a falar da marcha infantil, não estamos a falar... Em relação aos restantes, não me diz assim, ou seja, independentemente do bairro, gosto sempre de apreciar pelas coreografias e aquilo que é o trabalho. Mas era a marcha mesmo infantil das crianças. Não concorriam, abriam, era a marcha... Era as camadas jovens? Não, nós abríamos, era as marchas populares em geral. Éramos a única marcha infantil que participava nas marchas e que entrava. Sim. Depois vão lá os olheiros ver quem é que são os melhores para irem depois para a marcha da seleção lá. Fazíamos as coreografias, as músicas, os trajes. Ainda hoje me lembro das músicas, mas não vou reproduzir aqui. Normalmente, sabe o que acontece? Numa entrevista, quando alguém diz que cantava qualquer coisa e depois diz que não quer, é porque quer. Portanto, eu agora sinto-me o dever de insistir. E agora sinto-me o dever de insistir. Não, eu digo isto porque eu falo nisto e lembro-me, ou seja, vem muito à memória. Sabes que, não sei se estás a par da inteligência artificial, é muito fácil colocar-te a cantar qualquer coisa neste momento. Deixa esse desafio para aí. Inês, isto termina sempre da mesma maneira. Eu quero saber porque é que tu és um bom partido. Bem, para além de eu ter participado nos Morangos com Açúcar, não é? Que é um currículo não é, extraordinário, acho que sou uma pessoa não só de confiança, esperançosa, acima de tudo, otimista e, por isso mesmo, amiga do seu amigo, e acho que isso faz de mim uma pessoa que torna-se um bom partido. Muito obrigado. Obrigada também. Muito bem, agora falta aquela parte da Macarena, não é? Tínhamos prometido. Diz-me bem quem é que eu não sei.